vamos começar do começo. Então, o que é uma rede em si, né? A rede nada mais é do que um conjunto de nós e de arestas, né? Que esses nós, né, dependem do sistema que você está estudando, né? Eles podem representar um elemento desse sistema e essas arestas representam a interação entre esses elementos, né? É, as redes, a matemática das redes é formalizada pela teoria dos grafos, né? Foi uma teoria desenvolvida lá em 1736 pelo Leonhard Euler. Então, essa é uma história até bastante conhecida, que ele desenvolveu essa teoria dos grafos quando ele tentava resolver um problema clássico da época, lá numa cidade da Prússia, chamada Königsberg, né? Hoje em dia acho que tem outro nome, em que nessa cidade você tem 7 pontes e existe uma procissão nessa cidade, né, que atravessava essas pontes. Então, uma discussão que se tinha se existia a possibilidade que essa procissão passasse por todas essas pontes apenas uma vez. Então, para resolver esse problema, ele desenvolveu, né, ele esquematizou, ele fez um diagrama do problema com pontos e arestas representando essa região da cidade. E aí ele conseguiu resolver esse problema. E a resposta eu deixo como dever de casa para vocês e descobrir como foi que ele resolveu, tá certo? E então, como eu falei, né, a gente tem a teoria dos grafos que matematiza, que formaliza a matemática por trás das redes. E uma outra coisa importante que a gente fale sobre as redes, né, a gente está falando de redes funcionais cerebrais. Então, o nome funcional vem do tipo de conexão que a gente está avaliando, tá certo? Então, tem diferentes tipos de conexões que podem ser estudadas, né, dependendo do sistema de estudo. Acho que eu já falei um pouco antes aqui no dos vídeos do portal do site, em que a gente tem conexões que a gente chama de estruturais, né, que são físicas, né, são conexões que são estabelecidas, por exemplo, como eu falei, redes, elas representam um sistema, podem ser representadas, os nós podem representar pessoas, né? Então, essa teoria dos grafos ela foi desenvolvida lá em 1730 e pouco, nas últimas décadas, que ela vem ganhando bastante força, e tem diversas aplicações, desde do estudo da relação entre pessoas, né, redes sociais, na epidemiologia, no estudo do clima, a parte de chuva, na rede do mercado financeiro. E o áudio está cortando? Me confirma aí, viu? Que aí eu vou tentar mudar aqui o meu fone para ver. Então, as redes em si têm várias aplicações, né? Então, dependendo dessa aplicação, você está lidando com um tipo de associação ou conexão entre esses elementos. Então, a gente tem 3 tipos básicos, que são a conexão estrutural, a conexão efetiva e a conexão funcional, tá certo? A estrutural como o próprio nome diz, tem a ver com a estrutura mesmo, com a estrutura física, a relação física entre esses elementos, tá certo? Quando a gente está estudando rede estrutural cerebral, a gente está olhando lá as conexões dos nervos, da massa branca, tá certo? E entre outras coisas. A conexão efetiva, a efetiva, assim como a funcional, ela vem de uma relação estatística entre esses elementos, né? A gente consegue extrair uma informação de uma determinada variável desse elemento e consegue fazer uma análise estatística entre essas variáveis de cada elemento para estabelecer se existe uma associação entre os elementos, entre os mesmos, né? Então, quando a gente está olhando para esse tipo de associação entre os elementos, que ela tem uma relação causal, a gente chama isso de um tipo de conectividade efetiva. Quando essa relação não necessariamente tem essa relação causal, uma relação puramente estatística, de correlação, por exemplo, a gente chama de conexão funcional, tá certo? Então, o funcional de redes funcionais vem daí, tá certo? E o cérebro, né? A gente está falando de redes funcionais cerebrais. As redes funcionais são aplicadas para diversas áreas. A gente já fez trabalhos com a parte de mercado financeiro, com a parte de redes de chuva, redes epidemiológicas. E nesse trabalho nós vamos trabalhar com a parte das redes funcionais cerebrais, né? A gente, na última live, foi do professor Garcia, ele falou um pouquinho sobre os eletrofalogramas, que são essa característica que a gente vai avaliar, né, para estabelecer ou não a associação entre os elementos dessa rede, tá certo? Então, quando a gente fala do cérebro, o cérebro ele é muito conhecido pela o seu modelo de estudo, né, que é muito conhecido, é o modelo localizacionista, né, em que a gente tem regiões específicas que estão relacionadas com funções específicas, né? Tem a região frontal, pré-frontal, relacionada com o planejamento motor, a região central, que está relacionada com a atividade motora, a região occipital, relacionada com a visão, né? Então,
Esse é um modelo de estudo do cérebro que é bem conhecido, e tem um modelo que vem crescendo nas últimas décadas, que é o modelo conexionista, tá certo? Nesse modelo, a gente tenta estudar o cérebro a partir da relação entre essas regiões que a gente falou, né? Então, existe um sistema internacional, né? A gente capta essa atividade cerebral de diversas formas, né? Tem a parte de ressonância funcional, a parte de fluxo sanguíneo, o fluxo da água, tem diferentes formas de a gente pegar essa atividade. A que a gente escolhe fazer nesse trabalho é a partir da eletroencefalografia, né, que ela vai mostrar a diferença de potencial entre uma determinada região em relação a uma referência. Então, nessa abordagem conexionista, a gente estuda a relação entre essas regiões. Existe um sistema internacional de posicionamento de eletrodos, né? A gente capta essa atividade elétrica com os eletrodos posicionados de acordo com uma determinada regra. E aí, cada região desse eletrodo vai ser o nó da nossa rede, tá certo? E a relação entre esses eletrodos vai ser estabelecida pelo método de associação escolhido, né? Então, para cada tipo de conectividade que a gente está avaliando, a gente tem um método, tem vários métodos de associação que podem ser escolhidos, né? Por exemplo, para conectividade efetiva, muita gente utiliza a casualidade de Granger, e para conectividade funcional, muita gente utiliza a correlação de Pearson, né? Correlação de Pearson, de Spearman, coerência espectral. Mas nesse trabalho a gente vai utilizar a sincronização por motifs, né? Então, nada mais é do que a gente pegar essa série temporal do sinal e recodificar ela com uns micropadrões, né, que a gente chama esse micropadrão de motifs, né? Nada mais é do que um formato em que a onda pode aparecer, né? Uma subida, uma descida, um pico, um vale. E aí a gente recodifica essa série temporal e avalia a cada par, né, para a par desses elementos da nossa rede, se esses micropadrões são semelhantes, né? Se eles acontecem, tem uma ocorrência simultânea ou com um determinado atraso, né? E aí, assim a gente consegue construir uma rede que a gente chama de rede mista, né? Que ela pode apresentar uma direção entre a sincronização entre essas regiões, ou mesmo a gente, dependendo da resolução do que a gente está trabalhando, a gente não consegue estabelecer essa direção de sincronização ou de relação entre esses elementos, e aí a gente constrói uma aresta sem essa direção, certo? Então, como a gente está falando de cérebro, né? Então por muito tempo se estudou a rede teve o estudo de redes teve um certo avanço e foi muito difundido na literatura nas últimas décadas, e mais recentemente a gente voltou, né, voltar a aplicar esse tipo de estudo para o cérebro, e por muito tempo se estudou isso cerebralmente, né, da atividade cerebral, e só mais recentemente que a gente começou a levar em consideração a dinâmica do cérebro, né, que é uma característica muito forte da atividade cerebral. Então, mesmo no indivíduo, quando ele está lá sob o mínimo estímulo, ele está no seu estado de repouso, que a gente chama, né, o cérebro está em constante atividade. Então, é natural que a gente tente caracterizar como a relação entre essas regiões muda ao longo do tempo, né? Então, tem uma característica que evoluiu da teoria dos grafos, né? Uma metodologia que é a que a gente chama de grafos variantes no tempo, né? Uma nova abordagem para tratar desses grafos que mudam ao longo do tempo, tá certo? Então, essa é a abordagem que a gente acredita que é mais natural para estudar o cérebro. Então, no fim das contas, o que a gente tem redes, né, que relacionam as regiões do cérebro, né? A gente pode tratar essas redes em diferentes escalas. No caso, a gente está pegando pedaços das regiões, né? A gente tem a região frontal, e na região frontal tem vários eletrodos. Então a gente está relacionando essas partes. Funcional, porque o tipo de relação que a gente está encontrando, que a gente está estabelecendo, é uma relação estatística que a gente não consegue atribuir necessariamente uma causalidade entre a interação entre esses elementos. E cerebral, porque a gente está levando em consideração essa modelo conexionista do cérebro, tá certo? Então, e dinâmico, né? Então, muito do que a gente faz, do que está novo, que está surgindo, tem muito que se fazer ainda, na verdade, vem dessa visão dinâmica que a gente tem dessas redes, tá certo? Então, construímos essas redes a partir, né, a gente faz a captura dessa atividade cerebral, né, do eletroencefalograma, faz essa associação por diversos métodos, a gente utiliza mais a sincronização por motifs. E agora, o que é que a gente tem? A gente tem, no fim, né, dessa primeira parte, a construção, que nada mais é do que um filme, né? É um filme que a gente tem a cada instante de tempo,
os nós, né, que representam as regiões, e as arestas que representam como essas regiões se relacionaram naquele instante de tempo. E isso a gente tem para cada instante de tempo que a gente coletou o dado. Então a gente tem um filme, né, em cada frame tem essa mudança entre a relação esses, entre esses objetos, tá certo? Então, temos essa quantidade muito grande de dados, né? Como o professor Garcia falou, a gente tem a grande vantagem de se trabalhar com eletrofotografia é que ela tem uma resolução temporal bastante alta. Então, para cada instante de tempo, se a gente for medir, que é o que a gente está acostumado a trabalhar, o eletrofotografia com 1000 Hz, né? Então a gente tem 1000 pontos por segundo. E aí a gente estabelece, né, nesses 1000 uma janela de tempo, né, geralmente 100 milissegundos, e a gente constrói a rede naquele instante e a gente vai deslizando, né, verificando como essa janela de tempo vai mudando ao longo do tempo. Assim, então, apenas um segundo a gente tem, dependendo da quantidade de nós, da quantidade de eletrodos que a gente está captando e do tempo que a gente está captando, a gente tem uma quantidade muito grande de informação. Então, é natural que a gente procure algumas formas de sintetizar e entender essa quantidade de informação que a gente tem, né? E aí a gente tem os índices das redes, né? A maneira clássica de se caracterizar uma rede é através dos seus índices, né? Que a gente tem um grau, que representa a quantidade de conexões, esse é o grau médio, que representa a quantidade de conexões média que existe naquela rede. Ou a gente pode olhar por nó, né? A quantidade de conexões que um nó apresenta, né? Dessa forma, a gente pode avaliar qual é o nó mais importante, o nó menos importante. A gente pode encontrar o que a gente chama de nó hub, né? O nó hub nada mais é do que um nó outlier, né? Um nó que ele tem um número de conexões muito acima da sua média. Então, visivelmente, é um nó que tem uma grande importância. E quando a gente está descrevendo redes que têm direção, a gente atribui a característica de nós que são emissores e sumidouros, né? Então, que concentram informação e que difundem informação. Então, esse é um tipo de análise de índice muito padrão que se estuda. A gente tem um coeficiente de aglomeração, né, que ele descreve ali um pouco da topologia da rede, né? Ou seja, ele diz como os vizinhos de um determinado nó estão relacionados entre si, né? Então, descreve, né, como se fosse a mandala, que a gente gosta de dizer, como é o padrão topológico dessa rede, de certa forma. E tem um caminho mínimo médio, que ele é associado à aglomeração, a gente consegue caracterizar o grau de eficiência daquela rede, né? E caracterizar o modelo que a gente tem, que a gente está estudando. Então tem diferentes modelos. Isso aí vale para uma próxima conversa. E, né, como a gente está falando de redes dinâmicas, a gente pode caracterizar essa quantidade de informação, não só esses índices, tem uma infinidade de índices, e a gente consegue caracterizar tudo isso ao longo do tempo e verificar como essas coisas mudam ao longo do tempo. Posso dar um exemplo. Cada eletrodo é um nó, por exemplo. A gente tem aqui na região central, a gente tem o CZ, que aqui, né, a linha central a gente chama de Z, né? Então tem o FZ, o CZ, o PZ e o OZ, né? Cada letra representa a região que a gente tem, frontal, central, parietal e occipital. E aí cada ponto do eletrodo é um nó, certo? Então é bem conhecido que a região, aqui o C3 e o C4 estão relacionados com a intenção de movimento das mãos, né? Então isso uma região bem conhecida por esse aspecto funcional, certo? Que mais? Se tiver mais perguntas, vão falando aqui que eu vou dando uma olhadinha, certo? Às vezes eu me passo aqui e vou ver depois a pergunta. E aí, a gente está falando desses índices ao longo do tempo, né? Então a gente consegue caracterizar a rede como um todo, né? Rede de maneira geral, média. A gente consegue analisar eletrodo a eletrodo e verificar se existe um eletrodo que se destaca não só pela sua grande relação com os outros, ou por estar com uma relação muito abaixo da média, tá certo? Então tudo isso é levado em consideração. E isso a gente avalia ao longo do tempo. Às vezes a gente tem uma grande quantidade de informação e a gente encontra uma outra forma de sintetizar essa informação, né? No caso, como eu falei para vocês, os gráficos variantes no tempo, a gente pode visualizar eles como esse filme, né, que muda ao longo do tempo, né, que esses padrões de conexões mudam ao longo do tempo. Então, uma primeira visão dessa dinâmica, né, por mais que a gente está olhando estaticamente, é pegar esse filme e somar ele, né, colapsar todos eles em uma única rede, e a gente constrói essa única rede que a gente chama de rede estática agregada, que é uma rede ponderada em que cada aresta daquela rede, né, os nós representam os mesmos nós, e as arestas apresentam quantas vezes aquelas conexões aconteceram ao longo do tempo. Então a gente tem uma rede em que tem arestas com maiores pesos e com menores pesos, né? Então a gente tem um padrão muito específico que a gente encontra para esses indivíduos, né? Então uma parte do meu doutorado foi estudar esses padrões, né? Uma parte do meu doutorado foi estudar um pouco sobre esses padrões, mas fala um pouquinho sobre como é capturar o repouso em atividades. Pois é,
Esse é a questão de trabalhar com eletrofotografia. Ela é muito suscetível ao que a gente chama de artefatos, né? Então, tem equipamentos que são mais caros, que eles já têm os eletrodos ativos, né? Tem um filtro que já são embutidos neles, que eles facilitam nessa captura da atividade funcional, que a gente não tem a influência de alguma atividade externa, né? Então, toda essa atividade externa, não necessariamente externa, mas não que é fora da atividade funcional que a gente quer, a gente chama de artefato. Então, quando a gente está, no nosso caso desse trabalho, a gente foi captar isso, né, para construir as redes, os indivíduos estavam, indivíduos, né, da escola de dança, então eles estavam interagindo, a gente teve que pensar no protocolo que eles pudessem realizar os movimentos, mas que esses movimentos fossem limitados às mãos, porque toda atividade muscular aqui, a gente tem eletrodos que chegam até aqui, né, a gente consegue pegar, então a gente tem que ter uma certa limitação nos movimentos que podiam ser feitos, né, às vezes até a atividade cardíaca, né, a atividade muscular da mandíbula a gente pega muito facilmente, então a gente pensou no protocolo que a gente conseguisse realizar o movimento e que isso fosse captado da menos possível, né? Então a gente pensou em etapas que quando isso acontecesse a gente conseguisse, no processo de tratamento desses dados, né? todo dado ele passa por um processamento, né? E aí a gente consegue retirar essa atividade que não é funcional, tá certo? Então, como eu estava falando, né? A gente constrói esse filme, constrói uma rede ponderada que a gente chama de rede estática agregada, e ela contém essa informação ali embutida da informação temporal da atividade, e aí ela é muito mais fácil de caracterizar, né? É uma única rede ponderada, e aí a gente consegue ter uma primeira visão daquela atividade. E uma coisa que a gente encontrou ao longo dos anos é que esse padrão ele tem uma forte característica individual, né? A gente avaliou que existe uma grande variabilidade individual, ou seja, esses padrões, apesar da gente sempre, olha, vamos fazer uma atividade motor, então a gente espera que tenha uma certa relação com eletrodos da região central. Só que como essa relação acontece, como é o padrão, a topologia que esses eletrodos da região central acontece, ela é muito variável, né? Então chega a ser individual. Então esse é um dos problemas da gente trabalhar com rede, né? Então a gente caracteriza, né, nessa REA, né, que a gente chama, um padrão fortemente individual, e aí a gente precisa pensar em protocolos que a gente consiga comparar o indivíduo com ele mesmo, tá certo? Então a maioria dos nossos protocolos, a gente tem um indivíduo no estado basal e o indivíduo em diferentes estímulos, né, sobre diferentes estímulos, e aí o que a gente compara em grupo nada mais é do que a diferença pareada entre esses estados, tá certo? Então essa variabilidade individual é um fator que interfere muito na nossa estatística, assim, em si, e a parte do meu doutorado foi estudar esses padrões e avaliar se eles são ou não individuais, se eles se aproximam de uma assinatura cerebral, tá certo? Então a gente encontrou que e já tem muitos estudos mais recentes que falam sobre isso, né? Que esse padrão pode representar uma característica vinda lá da plasticidade, certo? Deixa eu ver aqui, mais uma pergunta. No caso, é possível ver a sincronização entre áreas nesse padrão individual, certo? E como é identificar a sincronização entre diferentes indivíduos? Isso é o que é importante, né? A gente está captando, nesse nosso trabalho, a gente está captando ao mesmo tempo essa atividade de indivíduos enquanto eles interagem, certo? Então, o que a gente vai ter vai ser, para cada par, né? Nesse caso, a gente teve uma mesa com 4 indivíduos, a gente só conseguia coletar 2 ao mesmo tempo, e aí a gente teve uma rotação, né? Para conseguir captar todo mundo. E aí a gente tem como caracterizar essas redes individualmente, né, ao longo do tempo. A gente vê o padrão individual desse indivíduo e verifica como essa dinâmica muda ao longo do tempo. E a gente tem isso para cada indivíduo. E a gente tem agora que avaliar se, né, o objetivo do nosso projeto, né, já que a gente tem essa variabilidade individual muito grande, é verificar se a gente consegue identificar um instante ou uma parte do nosso protocolo em que a diferença entre essa dinâmica se diminui, né? Ou se a gente encontra algum padrão dinâmico semelhante entre esses indivíduos, né? A gente tem a variabilidade individual, mas eles estão realizando características semelhantes, então o trabalho está em encontrar essa semelhança entre esses indivíduos, tá certo? Então, tem diferentes formas de a gente avaliar essa semelhança, né, entre esses indivíduos. A gente pode avaliar esses índices, se esses índices eles se estabelecem em um determinado faixa, se eles caminham, né, para uma mesma direção, né, se eles têm uma estabilidade, se eles se aproximam, se essa topologia se aproxima. A gente tem como avaliar o que a gente chama de a diferença entre redes, né, que é como se fosse uma derivada entre redes ao longo do tempo. E aí a gente tem como avaliar
se existe uma diferença ao longo do indivíduo, né, recursivamente, né, se essa diferença dele com ele mesmo vai mudando ao longo do tempo, e a diferença da rede do indivíduo com o outro indivíduo. Então a gente tem como calcular esse delta, né, uma diferença entre redes, e aí a gente tem como avaliar como esse delta muda ao longo do tempo. Se existe algum instante que esse delta diminui, que ele aumenta, e a gente constrói o protocolo para verificar esses instantes, certo? Essa é uma das formas, né? Tem uma outra forma, que é uma metodologia desenvolvida por uma aluna nossa aqui no doutorado, que tem a ver com que a gente chama de uma rede multicamada, né? A gente coloca essas como se fosse uma rede em cima da outra e a gente vai ver se as redes sincronizam entre si. Além de a gente avaliar a sincronia entre os nós, a gente avalia se as redes sincronizam, tá certo? Então tem uma metodologia própria para a gente avaliar a sincronização entre redes, tá certo? Então isso são as duas abordagens principais que a gente deve empregar, né? Fora as clássicas, né? Para estudar como é que a gente avalia essa interação interpessoal dos indivíduos interagindo para essa atividade. Tá certo? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Acho que já está perto de acabar. Então, para finalizar aqui, eles têm uma regra para alterar seus movimentos em relação com os outros? Sim, é isso. O nosso protocolo justamente é isso. A gente realizou, se eu não me engano, 6 tipos diferentes de etapas, né? Um indivíduo na sua atividade basal, um indivíduo com os olhos fechados, um indivíduo ouvindo música, um indivíduo ouvindo música e interagindo com os seus vizinhos. E essa interação inicialmente era sem nenhuma regra, né? A gente pede para que ele interaja da maneira que ele achar interessante. E aí depois a gente aplica isso para uma interação, um movimento com interação, né? Levando em consideração isso. Um movimento sem interação, que ele faça um movimento em si, que leve em consideração a música que ele está ouvindo apenas. E por fim a gente tem uma regrinha para que o seu movimento leve em consideração o movimento dos vizinhos, tá certo? É tipo uma brincadeira de vivo ou morto. Então eu vou dançar, fazer o meu movimento, dependendo se o meu vizinho daqui está se movimentando de uma determinada forma, se o meu vizinho da frente ou do lado está se movimentando. Se não está, eu mudo a minha regra, certo? Então, basicamente, o protocolo ele foi pensado para que a gente tivesse essa mudança, né, na percepção do indivíduo em relação aos seus vizinhos. E aí, o objetivo é a gente captar, né, uma das perguntas é avaliar se existe um padrão que se assemelha nos indivíduos que estão interagindo ali e captar também a interação, né, o que é que resulta, o que se projeta no cérebro a partir dessa atividade que requer atenção, né, coordenação, que a gente chama de togetherness, né? Então eu acho que pessoas mais capacitadas já falaram sobre isso aqui, mas tem a ver com essa interação interpessoal que leva em consideração os seus vizinhos, né? Então essa sensação de pertencimento, como isso se projeta na atividade do cérebro, certo? Então só para finalizar, eu queria falar aqui sobre algumas das aplicações das redes funcionais. Eu já falei que redes funcionais de maneira geral se aplicam a várias coisas, mas só no cérebro que a gente estuda, a gente já teve trabalhos com pessoas com dor crônica, né? Desde indivíduos com fibromialgia. Fibromialgia é uma condição que causa uma sensibilidade à dor. Esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente teve, inclusive foi do primeiro artigo que a gente publicou. Então a gente viu que essa dor ela está muito relacionada com as emoções, né? Então a gente viu que indivíduos com fibromialgia apresentavam, não tinham uma mudança esperada na atividade cerebral, ou seja, na conexão, não bem a atividade, mas na relação entre essas regiões. A gente viu que, de maneira geral, a conectividade de indivíduos com dor crônica, né, com fibromialgia no caso, ela não mudava desse indivíduo quando ele estava sujeito a estímulos emocionais diferentes, né, positivos, neutros e negativos, né. A gente fez um experimento semelhante com esse também, mas eram pessoas com dor crônica, eu só não lembro se foram pessoas com fibromialgia, em que elas eram submetidas a uma dor térmica, né? E elas estavam também sendo apresentadas em imagens de contextos emocionais diferentes, e a gente viu que a dor, né, as emoções, eles acabavam modulando a percepção dolorosa e como essa percepção se apresentava na conectividade dos indivíduos. Então isso foi um dos resultados que a gente teve, bastante interessantes. A gente chegou a estudar indivíduos com TDAH, né, com déficit de atenção e hiperatividade. Eram indivíduos que estavam submetidos à estimulação elétrica e a gente avaliou, né, a partir clinicamente a gente não conseguiu uma estatística válida, mas a partir das redes a gente conseguiu verificar as regiões que tinham a sua conectividade alterada sobre essa estimulação
elétrica, tá certo? A gente foram 2 grupos de indivíduos com TDAH e um que tinha uma estimulação sham, né, uma estimulação placebo, em indivíduos que eram estimulados de verdade, tá certo? Então esse foi um dos trabalhos que a gente teve, e um dos mais recentes que a gente teve foi o trabalho avaliando a conectividade de indivíduos sobre estados alterados de consciência, né? Estados alterados de consciência são estados em que o indivíduo ele tem a sua consciência alterada por uma determinada forma, né? Tem tipos diferentes de se alterar a consciência, como que são induzidos ou espontâneos, que se chamam. Tem classificações mais específicas, mas basicamente a gente estudou indivíduos, por exemplo, em meditação, indivíduos submetidos a alucinógenos, se eu não me engano, se seria necessariamente um alucinógeno, o DMT, a ketamina e a ayahuasca, e a gente viu como esses indivíduos, como esse padrão de conexão mudava ao longo do tempo. A gente estudou indivíduos com depressão e com esquizofrenia também, então todo esse tipo de análise a gente já fez aqui, entre outros trabalhos. Esses foram só para exemplificar, tá certo? E agora a gente está avaliando, utilizando as redes para avaliar essa interação interpessoal e avaliar o que a gente consegue encontrar, tá certo? Então eu acho que é isso. Eu já falei mais do que eu esperava. Então eu fico à disponibilidade de vocês, né? Vocês já têm o portal do projeto e a forma de conectar, de conversar com a gente. Fique à vontade de entrar em contato para tirar alguma dúvida. É isso. Eu acho que agora eu consigo finalizar isso aqui. Tchau, tchau, pessoal.